possível para ninguém. Tá E certo? quando é que você percebeu isso? O senhor percebeu isso? O senhor tinha quantos anos? Bom, aí eu trabalhei algum tempo, depois que eu me formei, eu trabalhei algum tempo com auditoria. E a auditoria é um setor de atividade que ele permite a você ter o contato com os empresários, é isso? E da razão direta que você vai tendo esse contato, você vai vendo a postura do empresário, a relação que ele tem de ganho, a relação que ele tem de participação, a relação que ele tem de comando, de gestão, enfim, uma série de coisas. E, consequentemente, você vai avaliando, você vai computando na sua mente a coisa de você ser o quê? De você ser um empresário. Eu, por exemplo, eu não me considero um acionista minoritário, como muitos se consideram. Eu me considero um pequeno dono, entendeu? Por quê? Porque a postura é diferente. O acionista minoritário um dia vende as suas ações. O pequeno dono nunca vende a sua participação. Tá certo? Desde que a empresa tenha todas essas características. Né? Características. Então, ainda dando a Klabin como exemplo, a Klabin é uma empresa que tem 124 anos de existência. Não é? Então, é um papel, uma empresa que tem uma estrutura extremamente bem fundamentada, com valores extraordinariamente positivos, entendeu? Então, ao invés de eu ter perda fixa, eu tenho ações. Por isso é que eu digo que as ações, elas garantem um futuro de qualquer um, de todos aqueles que estiverem dispostos a seguir a mesma trajetória. Mas você, então, não vende nenhuma ação. Então, você reinveste o dividendo ou você usa o dividendo para viver? Não, o dividendo para viver, eu teria que viver diariamente indo para a Lua, não é? Se eu tivesse que gastar. Mas não dá para gastar tudo, tá entendendo? Então, o que você faz? Se foi constante no passado e tem sido bastante afirmativo no futuro, por que eu vou mudar? Eu não mudei nada. O que eu faço agora, eu faço desde 1970, 71, a mesma coisa, tá certo? Porque quando você encontra um caminho positivo, por que mudar, não é? Tá certo? Mas você faz a mesma coisa como? Você compra ações do mesmo tipo de companhia? Exatamente. Eu vou comprando ações, vou engordando a carteira, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada, eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garantem uma renda mensal. Tá certo? E se você fala em renda mensal, por que você vai vender? Tá entendendo? E chega um determinado momento também é impossível você vender. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, e outro, eu tenho ações desde 30, 40 anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 e poucos centavos. Né? Se eu for vender agora, que não é interessante, eu tenho que pagar um volume de impostos que eu vou contemplar o governo sem nenhum mérito para esse país. E outra, vou perder dinheiro. Então, eu mantenho as ações. Por quê? Porque, como outros papéis, o Banco do Brasil ele me oferece permanentemente proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele sustenta o meu caixa. No mercado, existe um fator que eu aprendi a respeitar. É exorcizar o patrimônio. Está entendendo? O que vale no mercado não é você cultuar o seu ego, dizendo, oh, meu patrimônio é esse. O patrimônio de nós que operamos em ações, não é isso? Ele, por incrível que possa parecer, ele, com as oscilações de mercado, ele muda 300, 400 milhões. Está entendendo? Isso não me abala. Por quê? Porque o patrimônio ele só alimenta o meu ego. O que alimenta o meu caixa são os proventos, entendeu? Então as pessoas se atemorizam. Por quê? Porque a bolsa caiu.
Tá entendendo? Então, o patrimônio diminuiu. Mas acontece que ele não vendeu, eu não vendi. Então, daqui a pouco o mercado volta e os papéis sobem novamente. E você tem que ter esta visão, esta tranquilidade. Então, a paciência é uma virtude fundamental para esse tipo de negócio. Claro, são dois fatores. Você não pode ser afoito. A bolsa está caindo, a bolsa vai cair amanhã, vou vender hoje. Não, não pode apavorar, você tem que ficar não. na maciota. Você tem dois procedimentos que são importantíssimos. Um você citou, é a paciência. O primeiro deles é a disciplina. Está entendendo? Você tem que ser disciplinado e, ao mesmo tempo, você sabe que o mercado de valores é um mercado que ele não te enriquece do dia para a noite. Tá certo? A empresa ela não se transforma do dia para a noite. A empresa ela vem dentro de um esquema operacional e dentro desse processo operacional ela vai registrando os seus resultados, suas vendas e assim vai crescendo. Então, disciplina e paciência são dois fatores fundamentais e depois você tem que, ao longo do tempo, você vai aprendendo primeiro a administrar os seus egos e depois a controlar os egos, entendeu? É uma coisa que a gente precisa fazer. Controlar egos é uma coisa que não te leva a impulsos inconsequentes. Tá entendendo? Por exemplo? Por exemplo, você fazer um negócio qualquer sem estudar, sem analisar, sem avaliar. Tá entendendo? Eu nunca faço um negócio sem avaliar. O camarada pode ser o melhor vendedor do mundo. Ele não vai conseguir me convencer. Eu vou me convencer, não é ele que vai me convencer. Então, tem uma coisa. Você vai aprendendo a partir do instante em que eu determinei uma prioridade. Está entendendo? Isso foi em 1970, 71. Eu cheguei numa conclusão, falei, bom, eu tenho que estabelecer uma prioridade, tá certo? Qual vai ser minha prioridade? Minha prioridade será constituir uma carteira de renda mensal, tá certo? Então, cada vez que eu fui sempre fazer um negócio, eu perguntava para mim mesmo, Márcio, me diga uma coisa, isso aí é a sua prioridade? Não, então não faça, tá entendendo? Deixa para fazer com a sua prioridade. E simplesmente assim eu fui tentando administrar os meus procedimentos e hoje eu sou um camarada que não preciso nem controlá-los, eles vão por si só. Tá certo?